Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer essa videoaula 4 para vocês. É uma videoaula para tirar dúvidas, para explicar alguns conteúdos novos, para a gente poder fazer um encerramento do nosso caderno Aprender Sempre, né? Eu já tive aí em semanas atrás selecionando algumas atividades desse caderninho para vocês fazerem, né? Não ele inteiro. Eu selecionei as primeiras páginas, tive retorno de pouquíssimos alunos. Então, a aula de hoje é para aquele aluno que não fez ainda nenhuma atividade do caderno Aprender Sempre, fazer, e as atividades que eu não tinha selecionado ainda, agora eu vou explicar para vocês poderem fazer e a gente finalizar. Para nas aulas a partir da semana que vem a gente já poder estar usando o caderno do aluno do segundo bimestre. Então é muito importante que aquele que fez as atividades e me enviou foto, pegue o caderno agora, Aprender Sempre, e corrija. Será que eu acertei tudo? Eu vou corrigir, né? E as atividades que eu não tinha selecionado, você vai poder fazer agora com as dicas que eu vou dar. Algumas, inclusive, eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Então, peguem aí, material necessário para a nossa videoaula. Caderno, Aprender Sempre, lápis e borracha, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Só um minutinho. Vou abrir ele aqui, que eu já deixei ele separadinho. Então, ó, caderno Aprender Sempre, oitavo ano. Ele é um caderno super curtinho. A maior parte dos exercícios são de revisão. Olha, esse primeiro grupo de habilidades aqui, H16, H30 e H31, são as habilidades que vão ser trabalhadas no caderno todo. Essa primeira parte aqui já foi foco de estudo em semanas anteriores, tá? Mas não me custa para aquele que não fez. Gente, detalhe, tem que fazer, fotografar cada página e me enviar. Não adianta você fotografar e deixar o caderno guardado aí dentro da sua mochila, dentro do seu armário. A professora precisa saber o que você está fazendo, precisa corrigir, precisa dar uma devolutiva, então tem que fazer e me enviar. O oitavo ano está deixando muito a desejar em questão de retorno. As atividades da semana passada eu recebi pouquíssimos, né? Vocês precisam se empenhar, é a vida escolar de vocês. Bom, então eu vou fazer algumas explicações gerais. Vou deixar para gastar mais tempo nas questões que eu considero mais difíceis ou que o conteúdo é novo para vocês. Então, aqui nós temos uma tabela que relaciona as diferentes formas de um número racional. Todo número racional é aquele que vira fração. E toda fração pode se apresentar na forma fracionária, decimal e percentual. Então, a gente vê aqui nessa primeira linha as diferentes representações de 20 centésimos ou 20%. Então, 20 centésimos na forma fracionária, 20 centésimos, 20 sobre 100. Na forma decimal, 0,20. Só que a leitura correta não é assim, né? Quando o número decimal tem duas casas, depois a vírgula é o centésimo. Então, a gente lê 20 centésimos. E na forma percentual ou percentual, tanto faz, 20%. Então, eu vou fazer mais uma linha dessa com vocês para esclarecer eventuais dúvidas. Vamos fazer uma linha juntos aqui, tá bom? Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Vou pegar a terceira linha, ó. Essa aqui. 0,75. Não é assim que se lê. Como é que lê mesmo? 75 centésimos. Ah, tá fácil. 75 centésimos. Ah, em porcentagem. Toda fração com denominador 100 vira porcentagem. 75 centésimos, 75%. E a linguagem natural é a escrita por extenso, que eu posso colocar 75 centésimos.
ou 75%. Não cabe muita coisa aqui, né? Vocês estão vendo que não cabe tanta coisa assim, não. Pera aí, deixa eu tentar puxar para cá, para não ficar atrapalhando. Ó. Aqui, ó. Então, você vai fazer tudo direitinho aí, vai escrever, né? Então, olha lá, 75 centésimos, 75 sobre 100, 75 centésimos em decimal e 75% em fração. Ah, professor, um detalhe. Essa fração aqui daria para simplificar. Daria para dividir por 25 o numerador e o denominador. Se eu dividir por 25, vai dar 3 quartos. Tá bom? Então, eu simplifiquei. Então, esse exercício já foi dado em aulas passadas. Caso você não tenha feito, faça-o e me mande. Vou ter que apagar agora aqui, tá bom? Bom, aí, gente, exercício 2 vai falar sobre o cálculo de porcentagens em problemas envolvendo promoção, foco de explicação minha em videoaulas passadas. Videoaula 3, videoaula 2. Então, vocês tiram de letra. Eu vou passar por ele só fazendo uma explicação geral, tá? Isso já foi explicado anteriormente. Você já tem condições de fazer, desde o 6º ano que a gente estuda calcular a porcentagem. Uma loja está com seus produtos em promoção. Observe. Então, olha lá, tem vários produtos em promoção. Deixa eu escolher um deles para eu explicar. Deixa eu ver. Notebook. Notebook, R$ 2.600 à vista. Aliás, eu li com entonação errada. Notebook, R$ 2.600. À vista, desconto de 40%. Vocês estão vendo como é que o jeito que eu li mudou tudo? Então, o preço do notebook é R$ 2.600. Mas aquele que pagar à vista tem 40% de desconto. Então, para descobrir quanto eu vou pagar por ele, eu preciso calcular 40% de 2.600. Você vai e calcula. 40% de 2.600, vai lá, faz a continha e descobre quanto é o desconto. Descobriu o desconto, tira de 2.600 e descobre o valor que você vai pagar à vista. Então, aqui tem uma tabela para você completar. Olha lá, ó. Por quanto vai sair cada um desses produtos fazendo o pagamento à vista. Eu vou contar um atalho. O que é um atalho? É um caminho mais rápido. Eu vou te contar um atalho aqui. Olha, para achar 40%, 30%, você vai poder usar esse atalho. Que atalho é esse? 10%, vê se vocês concordam comigo. 10% em fração é 10 sobre 100. Tem que pôr assim aqui, tá bom? E cortando o zero do numerador com o zero do denominador, você descobre que 10% é o mesmo que 1/10. Então, quando eu quiser achar 10% de desconto, é só pegar o valor e dividir por 10. Professora, mas não tem nenhum aqui pedindo 10%. Mas se eu descubro 10%, eu descubro 30%. Eu vou e triplico. Se eu descubro 10%, eu descubro 40%. Eu vou e quadruplico. Então, por exemplo, no caso do notebook, R$ 2.600. Quanto é 10%? É 1/10 do valor. O que é 1/10? Uma parte de 10. Então, você pega o preço do notebook, 2.600, e divide por 10. Vai dar para cortar um zero, vai ficar 260 por 1, 260. Você acabou de descobrir que 10% do notebook é 260. Só que ele está com 40% de desconto. 40% é um quádruplo de 10%. Então, você pega 10% aqui e quadruplica. É só fazer 260 vezes 4, que dá 1.080. Nossa, deu um bom desconto. Então, esse notebook está com 1.080 de desconto. Então, tá fácil de você saber o preço a ser pago por ele. 2.600
menos 1.080. O que sobrar é o que você vai pagar por ele. Então, você usa essa dica que a professora está dando. Precisou achar 20%, 30%, 70%, 40%? Acha 10% primeiro. É só pegar o valor e dividir por 10. Sempre funciona. Dividiu por 10, achou 10%. Mas eu quero 60%. Sextuplica, multiplica por 6. Tá bom? Ah, mas e da lavadora que é 25%? Mais fácil ainda. Você acha 50% primeiro, que é a metade. E depois acha a metade de novo. Porque 25% é a metade de 50%. Então, aqui, a lavadora custa R$3.000. 50% seria metade, 1.500. 25% seria a metade de 50%. Metade de 1.500, 750. Então, 25% da lavadora é R$750. Então, o preço final dela é 3.000 menos 750. Tá certo? Então, esses são atalhos. Na hora de calcular uma porcentagem, existem várias maneiras. Você escolhe aquela que você se adapta melhor, tá bom? Pode fazer a conta tradicional, desde o sexto ano a gente faz, ou usando essas dicas que eu passei, e muitas outras dicas que existem. Bom, agora eu vou ter que parar para falar um pouquinho sobre as frações no Tangram. Além desse exercício 3, que fala das frações do Tangram, aí Laís, João Pedro, que tentaram fazer esse exercício, disseram que tiveram muita dificuldade. Tem um outro aqui na frente, deixa eu só chegar nele para vocês verem aqui, ó, que também vai falar das frações do Tangram. Tá vendo, ó? Então, a explicação que eu vou fazer vai ajudar nesses dois exercícios, tá bom? Então, fiquem ligados agora. Deixa eu voltar lá na página em que eu estava, que eu vou fazer uma explicação à parte para vocês. Estava aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou agora aqui nos slides que eu preparei. Ó. Vamos lá. Opa! Problemas, falhas técnicas. Só um minutinho, vou ter que voltar aqui. A gente prepara e chega na hora, dá errado. Ó, aqui, a apresentação do começo. As frações do Tangram. Deixa eu pegar um Tangram que eu tenho aqui para facilitar para vocês enxergarem. Só um minuto. Eu vivo com um Tangram na bolsa. Uma professora de matemática precisa ter sempre um Tangram por perto. Bom, então o que a gente sabe sobre o Tangram? Ele é um quebra-cabeça chinês, existem várias lendas contando a origem dele. E ele, o que eu observo? Tá, vamos anotar aqui, ó. O que eu observo? Que o Tangram é um grande quadrado, né? Só que esse quadrado, ele é formado por várias peças. São 7 peças. Cada peça dessa é um polígono. No fim do nosso caderninho, Aprender Sempre, vai ter atividade sobre polígono, você aprendendo a nomear polígonos. Então, preste atenção na explicação. São 7 peças, ó. Pode contar. Das 7 peças, 5 são triângulos. Uma quadrada. 5 triângulos, vamos tirar essa exceção aqui. São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Então, vamos ver isso, vou mostrar isso para vocês. Ó, e eu tenho um Tangram aqui, ó. Então, vamos ver, ó. Aqui, eu tenho 2 triângulos grandes, que a gente chama de TG. A gente já estudou o Tangram em sala, hein? É uma revisão. Um triângulo médio, que a gente chama de TM. E 2 triângulos pequenos, que a gente chama de TP, triângulo pequeno. Observem que os 2 triângulos grandes têm o mesmo tamanho. Aqui no meu Tangram, ó, os 2 triângulos grandes têm o mesmo tamanho, ó, um igualzinho ao outro.
Os dois triângulos pequenos têm o mesmo tamanho também, ó. E o triângulo médio só tem um. E tem o quadrado e tem o paralelogramo. Professora, o que é o paralelogramo? É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. Paralelogramo. O que é o quadrado? É um quadrilátero que tem 4 lados de mesma medida, tem 4 ângulos retos de 90 graus, também é paralelogramo porque tem os lados opostos paralelos. É um losango porque todo losango tem 4 lados de mesma medida e o quadrado tem. E aqui a gente tem os triângulos. Todos triângulos retângulos, porque tem um ângulo de 90, triângulo retângulo, e todos isósceles, porque tem este. O que é triângulo isósceles? 2 lados de mesma medida e um lado com medida diferente. Esse lado tem medida igual a esse. Esse é o maior lado. Então, são todos isósceles, tá bom? Tá, e por que você está falando disso tudo? Eu quero que vocês observem que o triângulo grande, olha as linhas que eu vou fazer aqui. Se eu dividisse o meu tangram desta forma, ó, tracei uma diagonal aqui, chama diagonal essa linha preta, e tracei outra diagonal aqui. Gente, vocês estão observando que surgiu 4 triângulos grandes? O vermelho é um triângulo grande, o verde é um triângulo grande. Aqui, ó, essas pecinhas aqui, se eu junto, equivale a um triângulo grande. E essas pecinhas aqui, se eu junto, também equivale a um triângulo grande. Então, eu posso falar que com 4 triângulos grandes, eu formo um tangram. Ou seja, vamos transformar isso em fração agora. O que isso significa, professora? Opa, apaguei demais. O que isso significa? Ah, gente, eu esqueci de nomear aqui, por favor, ó. Quadrado Q, eu esqueci, tá bom? Paralelogramo P. Se com 4 triângulos grandes, ó, com dois, eu formo metade do quadrado. Se eu tivesse outros 2 aqui, formaria o quadrado todo. Eu preciso de 4 desse. Então, eu posso falar que o triângulo grande, ele é 1/4 do tangram todo. Fiquem atentos que tem exercício no caderno do aluno falando disso. Então, o triângulo grande é 1/4 do tangram. Eu preciso de 4 deles para dar o tangram todo. E o triângulo médio? Vamos olhar o triângulo médio? Eu tenho ele aqui, ó. Triângulo médio. Vamos comparar o triângulo médio com o triângulo grande? Olha aqui, gente, quando eu tento encaixar um no outro, ó. Nossa, professora, o triângulo médio é a metade do grande. Sim, triângulo médio é a metade do grande. Então, eu preciso de 2 triângulos médios para dar um grande. Exato. Então, se eu tinha 4 grandes para dar o tangram, usando o triângulo médio, eu vou precisar do dobro, porque são 2 triângulos médios para dar um grande. Eu vou precisar de 8 triângulos médios para formar um tangram todo. Então, o triângulo médio é que fração do tangram? 1/8. Eu preciso de 8 dele. E o triângulo pequeno? Aqui, ó, tem 2, né? Ó, se eu juntar 2 pequenos, ó. Se eu juntar 2 pequenos, eu encontro o médio. Ó, 2 pequenininhos que eu junto é um médio. Tá vendo? Então, o médio é o dobro tem o dobro da área do pequeno. Nossa, então se para o médio eu precisava de 8, do pequeno eu vou precisar do dobro, vou precisar de 16. Então, o triângulo pequeno, ele é que fração do tangram? 1/16. Então, vamos ver se vocês entenderam? O triângulo grande é a maior peça. Eu troco um triângulo grande por 2 triângulos médios. O triângulo médio eu troco por 2 triângulos pequenos. Então, o triângulo pequeno é a pecinha unidade básica, é a menor peça do tangram. Com um triângulo pequeno, se eu junto 2, forma o quadrado que tem aí. Aí ele aqui, ó. Nossa, então peraí.
Dois triângulos pequenos é um quadrado. Sim, parece mágica. E dois triângulos pequenos... Opa, peraí, calma aí, gente. Aqui. Dois triângulos pequenos é também... Cadê ele? O paralelogramo. Deixa eu pôr na mesma posição para vocês verem, ó. Tá vendo? E dois triângulos pequenos, como a gente já tinha visto, é o triângulo médio também. Ah, então peraí. Então, para fazer o quadrado, eu preciso de dois pequenos. Sim, você divide aqui o quadrado, ó, ao meio, são dois triângulos pequenos, equivale a um triângulo médio. Se você quiser fazer um paralelogramo, você precisa de dois triângulos pequenos também. Ó. Você divide aqui, são dois triângulos pequenos. É o mesmo que o médio, olha lá. O médio já até dividi, ó. O médio são dois triângulos pequenos. E o triângulo grande, quantos pequenos são? Ó, se eu divido o triângulo grande ao meio, dá dois médios. Aí eu divido cada médio ao meio. Ó, gente, vocês perdoem a tortura das minhas linhas. Ó. O triângulo grande são 4 triângulos pequenos. Então, eu posso falar que o triângulo pequeno é 1/4 do triângulo grande. O triângulo pequeno é a metade do triângulo médio. Então, é isso, Laís e João Pedro. Nesses exercícios que vocês tiveram dúvida, são as frações no Tangram. Para a Laís não atender a desenhar, mostrar para ela entender. Né? Quando os alunos me procuram apontando alguma dúvida, apresentando, eu tento sempre auxiliar na medida do possível. Lógico que eu explico a maioria dos conteúdos nas videoaulas, né? É para isso que eu faço a videoaula. Bom, então, voltando lá para a nossa apresentação, nosso material. Então, vocês vão ter aqui... Ah, gente, aqui no livro ele explica passo a passo como é que foi feito o Tangram, tá? Vou falar rapidinho, ó. Traçou uma diagonal, dividiu em 2 triângulos, ficou metade para cada lado. Aí ele começou a traçar a segunda diagonal, mas em vez de ir até o final, ele parou aqui no centro. Surgiram os 2 triângulos grandes. Aqui o TG e o TG. Aí, terceiro passo, ele pegou o ponto médio desse lado, o ponto do meio, e pegou o ponto médio do lado da base. E ligou os 2 pontos médios. Surgiu o triângulo médio aqui no canto, ó. Depois, ele pegou aqui ainda, ó, o ponto médio desse segmento, traçou aqui uma linha e prolongou a diagonal, surgiu o quadradinho. Depois ele pegou os pontos médios de novo aqui embaixo e surgiu o paralelogramo. Então ele mostra aí passo a passo como que o Tangram foi construído, tá? Aí a partir disso, vocês têm que vir completando, ó. Eu vou tentar completar rápido, mas eu tenho medo da videoaula ficar muito longa. Ó. Qual é a fração que representa em relação ao todo? O todo é o Tangram inteiro. O triângulo grande, vamos lembrar? Quantos triângulos grandes eu tenho que ter para ter o Tangram? Lembra lá na explicação, no slide? 4. Então, o triângulo grande é 1/4 do Tangram. Olha lá. E o triângulo médio? Se do triângulo grande eu preciso de 4, o triângulo médio é a metade do grande. Eu preciso de 2 médios para dar um grande. Então, eu preciso do dobro. Preciso de 8. Triângulo médio é 1/8 do Tangram. Eu preciso de 8 para dar um Tangram. E o triângulo pequeno? O triângulo pequeno, ele é a metade do médio. Tem hora que eu olho aqui, tem hora que eu olho ali, fico meio perdido, ó. Então, se o triângulo pequeno é a metade do médio, eu preciso de 2 triângulos pequenos para dar um médio. Eu preciso do dobro de médio. Se de médio eu precisei de 8, do pequeno eu preciso do dobro, de 16. 1/16. Olha lá. E o quadrado? Gente, o quadrado, a gente viu que o quadradinho, ele surge quando eu junto 2 triângulos pequenos. E que 2 triângulos pequenos equivale ao triângulo médio.
Então, o quadrado tem a área igual ao do triângulo médio. Então, é só olhar. Do médio aqui não deu 1/8, vai ser 1/8 também. E o paralelogramo? O paralelogramo também, ó. Se eu juntar aqui, dá o médio. Se eu mudar, ó, dá o paralelogramo. Daqui é o paralelogramo. Então, o paralelogramo, ele também equivale a um triângulo médio. Então, é a mesma fração do médio, 1/8. Quando vocês tiverem dúvida, vocês se sintam à vontade de me perguntar, né? Pontualmente a sua dúvida. Não que eu vou explicar tudo, que não tem como, né? Mas vocês se sintam à vontade para pesquisar na internet, né? Vai lá no Google, frações do Tangram. Lá vai aparecer, gente, videoaula, desenhos, né? Hoje em dia só não aprende quem não quer, né? A gente tem muito recurso para isso. Então, limpando aqui. Aí agora começa uma série de exercícios aqui, ó. Tudo exercício de matemática, de leitura e de interpretação. Tudo, tudo, tudo. Então, aqui tem uma tabelinha falando do consumo doméstico de água por atividade. Quanto que gasta, por exemplo, para dar uma descarga no banheiro. WC, sigla de banheiro. Gasta de 10 a 16 litros de água. E 1 minuto de chuveiro ligado lá, 15 litros de água. E um tanque com água, 150 litros. E uma lavagem de mãos, uma lavagem na máquina de lavar, uma lavagem no lava-louça, uma lavagem de automóvel com mangueira. E para escovar os dentes com água corrente, quando você está ali escovando e não fecha a torneira, né? Então, você vai ter que ler essa tabela. E, em seguida, você vai começar... Deixa eu ver aqui o que ele pediu, se eu pulei, que eu não estou enxergando o que ele pediu. Observe as informações, então tinha que ler. Essas informações foram concedidas pelo Ministério do Meio Ambiente para incentivar o consumo consciente de água, evitando desperdício. Agora é sua vez. Ah, tá. Aí agora vem as atividades. Eu vou fazer uma linha só aqui, tá bom? Aí vocês vão preencher o restante. Preencha a tabela abaixo com a quantidade de água que costuma gastar, considerando os dados do Ministério do Meio Ambiente, lá na tabela. Atenção, se você usa descarga 3 vezes por dia, então gastará... Ah, olha lá na tabela, proporcionalidade, ó. Se uma descarga gasta em torno de 10 litros, 3 descargas, o triplo, 30 litros. Tá bom? Então, vamos ver. Então, ele quer que você pare e reflita. Deixa eu ver aqui. 1 minuto no chuveiro. Quantos litros por dia? Bom, eu quando eu vou tomar um banho, agora no frio, eu não demoro tanto tempo assim, não. Deixa eu ver quanto tempo demora o meu banho. Eu acho que deve demorar em torno de 5, 8 minutos. Eu não sei precisamente, viu, gente? Então, eu vou pôr aqui uma estimativa. Eu acho que o meu banho dura... Eu teria que cronometrar, né? Eu acho que o meu banho não dura 1 minuto. Vou pôr que o meu banho dura 8 minutos, tá? Na verdade, eu não tenho certeza. Agora, quantos banhos eu estou tomando por dia? Estou fazendo por mim. Eu estou tomando 1 banho por dia. No verão eu tomo 2. Agora no frio eu estou tomando 1 banho por dia. Bom? Ah lá, vezes ao dia. Eu estou tomando 1 banho por dia de 8 minutos. Ah, professora, eu tomo 2 banhos. Então, se são 2 banhos, aqui teria que ser 16 minutos. Agora eu vou olhar lá. Quanto que gasta mesmo por minuto? Deixa eu voltar lá na tabelinha. Então, volta lá. Banho, 1 minuto no chuveiro, gasta 15 litros. Quantos minutos que a dona Cíntia falou que acha que gasta? Eu falei que eu gasto 8 minutos num banho. Estou tomando 1 banho por dia. Então, se um minuto gasta 15 litros, 8 minutos, 8 vezes 15. 120 litros. Aí, ó. É assustador você imaginar que um simples banho de 8 minutos
você gasta 120 litros de água. Tá aí. Tá vendo? Então, você vai completar essa tabela. Descarga. Descarga, você viu que gasta 10 litros por descarga. Quantas vezes, mais ou menos, você dá descarga por dia? Aí é pessoal, gente. Faz xixi várias vezes ao dia, né? Ah, eu acho que eu dou 4 vezes ao dia. Então, você vai pôr 4 vezes 10, 40 litros. Ah, eu uso 6 vezes ao dia. 6 vezes 10, 60. E tanque de água, lavagem de mãos, lavagem da máquina de lavar roupa. Aí vocês põem uma vez só. Eu acho que é difícil quem usa a máquina de lavar roupa mais de uma vez por dia. Se usa, é porque pega um dia da semana para lavar tudo que tem, né? Ninguém fica ligando a máquina todo dia, porque gasta muita energia e muita água. Então, vocês vão completar essa tabelinha aqui, de acordo com o dia a dia de vocês. Ah, na minha casa não tem máquina de lavar roupa. Então, você completa aqui com o dado da tabela só apenas. Tá bom? Então, tá aí. Você completa essa tabelinha, fotografa, me manda. Deixa eu apagar aqui. Aí vem umas perguntinhas sobre a tabela, tá? Você leia com atenção, treine, ler, interpretar. Pare com a mania de falar que não entendeu. Ah, eu não entendi. Leia com atenção. Tem que treinar, interpretar, tá? É uma habilidade fundamental. Depois vem mais um exercício falando de desperdício de água, onde você vai ler as informações da tabela e vai responder as questões. É tudo exercício simples, gente. Tá falando assim, gotejamento lento. Tem lá uma torneira vazando na sua casa, aquela gotinha lenta. Desperdiça 10 litros por dia. Um gotejamento médio. Sabe aquela torneira que já tá pingando mais? 20 litros por dia. Eu vou contar, um fim de semana desses, o chuveiro de casa deu problema e não tinha jeito de fazer o chuveiro fechar. Foi num sábado à noite e não tinha loja para trocar peça nem nada. Nós tivemos que esperar até a segunda-feira. Gente do céu, eu catei um cesto onde a gente põe roupa para passar, imenso. Numa madrugada, aquele chuveiro goteirando encheu aquilo até a boca. Uma madrugada, né? É desesperador a gente ver como desperdiça. E aí eu tentei reaproveitar aquela água, até para o mais rápido possível conseguir mandar arrumar o chuveiro. Ah lá, no caso meu aqui, era o rápido, tava pingando demais o chuveiro, não parava. Ó, 32 litros de água por dia. Muito rápido. E detalhe, no chuveiro, não é uma gotinha, são vários furinhos ali, né? Então, desperdiçou muito. Então, tem aqui, você vai olhar essa tabela, tá bom? E aí você vai responder as questões de raciocínio, de proporcionalidade que tem embaixo, tá bom? Na forma, mas tem fração aqui. Tem, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, ó. Então, vamos imaginar assim, uma torneira gotejando lentamente em um dia, desperdiça 10 litros de água. Então, você vem e monta a fração. Uma torneira, em um dia, são 10 litros de água. E se for em 2 dias? Em 2 dias, dobrou. Em um dia, desperdiça 10 litros. E em 2 dias, dobrou a quantidade de dias. O que vai acontecer com o desperdício? Vai dobrar também. Se em um dia desperdiça 10, em 2 dias desperdiça 20. Ah lá, frações equivalentes. Lembra? Quando que eu encontro uma fração equivalente? Ou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, ou dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Daí você monta aqui uma proporção. A gente já estudou muito isso, oitavo ano, vocês sabem disso, né? Quando a gente estudou as razões, as regrinhas de 3, o ano passado, esse ano não deu tempo de ver muita coisa, mas o ano passado a gente viu bastante, tá bom? Então, com base nisso, né, vocês vão lembrando lá das proporções, vocês vão resolver esses exercícios. Deixa eu apagar aqui.
Tá com dúvida, me manda pergunta, tira foto, pergunta no WhatsApp, manda áudio. Tenha que fazer, tá? E aí depois vai começar os exercícios de proporção e receita, que eu sei que vocês tiram de letra, porque a gente já trabalhou. Então tem aqui o exercício do Samuel, o problema do Samuel, tá? Que tá falando assim. Vou tentar ser rápida, tá bom? O confeiteiro Samuel precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo. Para fazer um bolo render 3 fatias a mais que o habitual. Ele costuma fazer um bolo para servir 6 pessoas e pretende que a nova receita sirva 9 pessoas, mantendo a proporção, tem que ser proporcional. Caso a proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para a produção do bolo maior. Então vamos pensar. O bolo que ele faz é para 6 pessoas, rende 6 fatias de bolo, uma para cada pessoa. Ele precisa de 3 fatias a mais, ele precisa servir 9 pessoas. Aí tem sempre um engraçadinho, espertinho, que fala assim: pega o mesmo bolo e diminui o tamanho da fatia. E aí serve 9 pessoas. Só que o Samuel quer manter o tamanho da fatia. Então, ele quer fazer um bolo maior e assim ele consegue servir 9 pessoas. Então, o que vai ter que acontecer? Na receita para 6 pessoas, vai 2 ovos, 2 colheres de manteiga, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de fermento e 1 xícara de leite. E na receita para 9 pessoas, quanto vai? Vamos nós pensar. O ano passado, a gente fazia com regrinha de 3, ó, fazia assim. Vamos ver se vocês lembram. Ó, na receita para 6 pessoas, eu uso 2 ovos. Na receita para 9 pessoas, eu uso X ovos. Estão lembrando? Aí, regrinha de 3 multiplica em cruz, né? 6 vezes X, 6X. 9 vezes 2, 18. E, professora, surgiu a equação. Sim, nós vimos no 7º ano. Na equação, o 6 está multiplicando, muda, dividindo. Fica 18 dividido por 6, que dá 3. 3 ovos. Ah, professora, não vou lembrar. Regra de 3 não, sinto muito. Então, você podia fazer assim, ó, outro jeito. Ó, deixa eu limpar aqui rápido. Olha, bom, 6 pessoas para 9 pessoas não dobrou. Somou 3. Aí tem gente que fala assim, é só somar 3. Vai dar 5 ovos, 5 colheres de manteiga. Não, não é assim não. Você vai fazer assim. Para 6 pessoas são 2 ovos. Para 3 pessoas, metade. 1 ovo, 1 colher de manteiga, 1 xícara de trigo, meia xícara de açúcar, meia colher de fermento, meia xícara de leite. Se para 6 pessoas usa isso tudo, para 3 pessoas é a metade. Mas não é 3, professor, é 9. Ah, tá. De 3 pessoas para 9 pessoas, triplica a receita. É só triplicar. Aí você vem triplicando. Triplo de 1, 3, 3, 3. Triplo de meio, 3 metades. O que são 3 metades? 1 inteiro e meio, concordam? 3 metades de pão. Você junta 2 metades, dá um pão inteiro, ainda sobra meio. Então, 3 metades é 1 e meio. Ah, acabou que eu resolvi com vocês, ó. 1 e meio. 1 e meio. Tá aí a nova receita. Só que você vai completar tudo com capricho, escrevendo ovos, manteiga, tudo bonitinho, tá? Aqui eu tenho que fazer rápido porque eu não posso gastar muito tempo. Deixa eu ver quem mais, se vai ter mais alguma coisa para eu explicar. Aí agora ele continua fazendo perguntas sobre a receita para você refletir, pensar. Vem agora o exercício do Tangram, que eu já expliquei, né? Você vai tornar, fazer de novo. Vai perguntar de novo. Ó.
Depois vai falar em porcentagem, é fácil. Para falar em porcentagem, tem que fazer o denominador virar 100, 100%. Já teve videoaula sobre isso, por isso que eu não vou falar de novo. A professora está na 4ª videoaula, já fiz videoaula de porcentagem. Olha, gente, que legal, no Planeta Matematicando, olha o formato do estacionamento Tangram. Ô, beleza, hein? Só no livro de matemática, né? Tá falando que tem um estacionamento em formato de Tangram e que a área dele é de 18.000 metros quadrados, ó, a área desse Tangram todo. E aí, ele vai vir fazendo umas perguntinhas que eu não vou falar nada agora, porque você tem que botar o tico e o teco para pensar aí. Confie no seu raciocínio, na sua boa vontade. Então, você vai vir resolvendo, tá bom? E aí, aqui, ó, tem uma biblioteca também com lajotas quadradas. Então, são exercícios para vocês fazerem esta semana. Depois, ele quer palavrinha cruzada, eu sei que vocês tiram de letra, que vocês encontrem no caça-palavras, não é palavra cruzada, não, falei errado. No caça-palavras, os 5 nomes dessas figuras geométricas. Eu ia falar polígono, mas não, porque o círculo não é um polígono, né? O círculo é uma forma plana, mas não é polígono. Lembra no 6º ano? Polígonos são formas geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. No círculo não tem um segmento de reta qualquer. Não tem, né? Tanto é que um segmento de reta, quando encontra com outro, forma o ângulo, né? Que a gente já estudou. Então, você vai fazer o caça-palavras. E aqui, gente, é para pôr o nome de cada figurinha dessa. Ai, por que eu não tô com aquela régua geométrica que tem na escola, né? Que vocês usam na minha aula, que dá para colar o nome lá, né? Ah, eu tô com dúvida, não sei que figura é essa, não sei o nome. Vai na internet pesquisar, corre atrás. Tá bom? Aí depois tem uma tabelinha para vocês falarem das características. Deixa eu fazer do quadrado. Ah, professora, você vai fazer a mais fácil, né? Sim, lógico, não sou boba. Ah lá o quadrado. O que eu posso falar dele? É um polígono com 4 lados de mesma medida. O que mais que ele tem? 4 ângulos de mesma medida, 4 ângulos retos. Lembra do ângulo de 90? Retos. Eu acho que do quadrado, basicamente, é isso. Ah, ele é um quadrilátero. Sim, polígono de 4 lados. Ele é um quadrilátero. Com 4 lados de mesma medida, 4 ângulos retos. Se eu somar os ângulos dele, dá 360, né? Ele é losango, ele é paralelogramo, mas eu não vou complicar. Então, você vai pôr o básico das características de cada figura, tá bom? Se você tiver dificuldade, você pode pesquisar. Mas no caderno do 7º ano, a gente estudou o polígono. Do 6º ano, tem gente que gosta de guardar material, né, de anos anteriores. Dá uma pesquisadinha lá. O ano passado, a gente estudou, quando eu estava ensinando equação, né? A gente montava equação com perímetro de polígono, com ângulos de polígono. Dá uma espiadinha lá, se você tiver dúvida, tá bom? Então, você vai completar essa tabela, colocando as características de cada um deles. Ah, gente, lembrei. Não vai precisar completar, não. Tem aqui, ó, tem na última página, agora que eu lembrei. Aqui na última página, tem as características para você encaixar. Ó, aqui, ó, vamos ver a primeira. 4 ângulos iguais e de 90. Pode ser o quadrado ou o retângulo. 4 ângulos de 90, o quadrado tem e o retângulo tem. Lados opostos paralelos e iguais é o quadrado. Cálculo de sua área é L vezes L, é o quadrado. Sabe o que vocês podem fazer? Faz assim, ó. Como aqui essas etiquetinhas estão na última página, você pega uma tesoura com todo cuidado, recorta essa última página, uma régua, né? Recorta a última página. Aí você pega a tesoura e recorta essas etiquetinhas aqui. Você recorta uma por uma. E aí você vem aqui colando. Ah, a primeira etiquetinha que a gente viu é do quadrado. Você cola aqui, ó.
Você pode fazer isso. É isso, ó. Recorte as características de cada figura e colhe ao lado da figura geométrica correspondente. Então, você recorta essas aqui e vai encaixando aqui, vai colando aqui. Tá vendo? A dona Cíntia não leu o enunciado, né? Não precisa escrever, não. Fica até fácil. E qualquer dúvida, gente, vai lá no Google e coloca assim, quadriláteros. Aí vai aparecer esses tipos aqui. E esse aqui a gente sabe que não é quadrilátero, né? Todo mundo sabe que é um triângulo, tem 3 lados iguais, então é um triângulo equilátero. E a gente já estudou que todo triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60 graus, lembra? 3 lados iguais e 3 ângulos iguais de 60 graus. Somando, lembra que a soma dos ângulos de qualquer triângulo dá sempre 180? Pronto, já falei pra caramba na cabeça de vocês. Então, para encerrar a nossa videoaula de hoje, eu falo para vocês, último slide, semana de 15 a 19 de junho de 2020. Colocar em dia as atividades do caderno Aprender Sempre, já dadas. Já teve atividade dada e teve gente que não fez, pôr em dia. E me mandar foto, eu não tenho bola de cristal para saber que você já fez. Resolver as atividades da página 8 a 15. As primeiras eu já tinha pedido para fazer da 2. Eu já tinha mandado fazer a primeira parte. Por isso que eu tô falando para vocês fazerem agora de 8 a 15. Fotografar cada página nitidamente e enviar para o WhatsApp da professora, para eu poder corrigir, para eu poder marcar, para eu poder avaliar, né? Eu tô te avaliando. E aí, a semana que vem, nós já vamos poder começar o caderno do aluno do 2º bimestre, tá bom? Lembrando que vocês precisam estar assistindo a aula do Centro de Mídias diariamente. Como eu já falei com a dona Laís, de manhã, compromisso, assistir aulas do Centro de Mídias, pelo Face, pelo YouTube, pelo aplicativo. E à tarde, 1h da tarde, começar a fazer as atividades que os professores deixam diariamente para vocês no nosso grupo do WhatsApp da escola. É à tarde. De manhã, o seu compromisso é assistir às aulas do Centro de Mídias. Tá bom? Porque agora vocês têm poucas aulas com professores, né? Eu faço videoaula, mas eu faço uma videoaula a cada 2 semanas, às vezes a cada 3 semanas. Tá bom, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Bom trabalho. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp no período da tarde. Tá bom?